Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Ensina-nos a Orar. A revista que está sendo utilizada pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil em sua escola bíblica de jovens. E chegamos hoje a um momento muito especial. Vamos estudar um dos homens cuja oração é uma das mais famosas da Bíblia Sagrada. Vamos estudar a oração de Abacuque, lição de número 8, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Tópico 1, a iniquidade de Judá. Tópico 2, o castigo de Judá. E tópico 3, a oração de Abacuque. Não sai daí que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com este profeta Abacuque, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Eu quero começar o vídeo de hoje primeiro te agradecendo pelo apoio, agradecendo pela divulgação do nosso canal. Nós estamos crescendo a cada semana em que nós postamos vídeos novos, nós estamos crescendo graças à tua ajuda. Que Deus te abençoe. E eu quero fazer aquele pedido especial. Ainda não é inscrito no canal? Por favor, se inscreve aqui, ativa as notificações, deixe um comentário, coloca aí que você curtiu esse vídeo, porque dessa maneira o YouTube entende que este vídeo é relevante, indica para outras pessoas, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Os slides dessa lição, tanto em PDF quanto em PowerPoint, estão à tua disposição, inteiramente grátis, para abençoar a tua vida. O único compromisso que eu te peço é: se eu estou abençoando a tua vida, vai e abençoa a vida de outra pessoa, porque bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Vamos estudar o nosso texto do dia, está em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A síntese da lição de hoje é que a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. O texto bíblico está em Abacuque, capítulo 3, versículos do 4 ao 6 e do 15 até o 19. Versículo 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Versículo 5. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Versículo 15. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da tua angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Glórias ao nome do Senhor. Isso que é uma oração.
Uma oração sincera de um homem que teve uma revelação especial de Deus e nós vamos compreender um pouco isso na lição de hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta videoaula, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, nos revela as verdades da Tua Palavra e nos faz pessoas melhores, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco com Abacuque sobre a sua oração. Na verdade, vamos dar uma passada no livro de Abacuque, que tem apenas 3 capítulos. Mas eu quero iniciar a nossa conversa com uma pergunta muito especial para você. Você tem o costume de orar intercedendo por outras pessoas? Sabe, porque é muito fácil eu dobrar os meus joelhos e orar pedindo as minhas coisas, pedindo a minha cura, pedindo que Deus ajude a minha família. No entanto, hoje, principalmente em era de rede social, precisamos tomar cuidado, querido. Sabe por quê? As pessoas mandam lá no grupo do WhatsApp da igreja, mandam para você uma mensagem dizendo assim: ora pelo meu pai, ora pelo meu irmão, ora pelo meu amigo, ora pelo meu colega de trabalho, que está passando uma situação assim, assim, e conta toda uma história. E o que nós costumamos fazer? Mandamos aquele emoji lá com aquela mãozinha assim, não é? Simbolizando a oração, que na verdade esse símbolo nem é o da oração, na verdade são 2 mãos ali dando um give me 5, não é? Na verdade nós mandamos aquela mensagem, colocamos aquela figurinha ali, mas muitas vezes não fazemos a oração, não intercedemos por aquela pessoa, atendendo aquele pedido todo especial que nós recebemos. Quer uma dica? Se você recebeu esse pedido de oração pela internet, pelo WhatsApp, faz o seguinte, já ore em espírito, dizendo assim: Senhor, visita essa pessoa, eu quero interceder por essa pessoa em espírito, no pensamento, já vai orando, já vai intercedendo, não deixa para depois. E aí, em vez de você colocar só a mãozinha, você coloca assim, em oração, porque você já está de fato orando por aquela pessoa. Você não precisa dobrar o teu joelho, não precisa ir para um quarto especial para fazer uma oração por alguém. Faça essa oração em espírito, no pensamento, interceda com fé, porque Deus é aquele que ouve a nossa oração. Nesta lição estudaremos sobre intercessão por meio do exemplo do profeta Abacuque. Aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá. Que possamos nos fortalecer e com convicção anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. Nós vamos perceber em que momento da história Abacuque profetiza. Nós precisamos, queridos, sempre, antes de pregar, antes de ensinar, verificar qual é o contexto presente ali naquele momento. Nós estamos falando aqui de profeta Abacuque, um dos profetas menores. Perceba bem, estrutura bíblica, isso não pode faltar no nosso vocabulário, no nosso entendimento. A Bíblia possui 66 livros, divididos em 2 partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, perfazendo um total de 66 livros. O Antigo Testamento, por sua vez, é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. E essa divisão entre profetas maiores e profetas menores não é na questão de destaque do profeta, do ministério profético, não. É o tanto que escreveu o profeta. São os livros maiores, realmente, que têm um conteúdo maior de escrita. Começamos, então, a estudar essa questão da estrutura bíblica e percebemos que Abacuque é um dos profetas menores. Vamos lá, então, para a nossa lição. Tópico de número 1, a iniquidade de Judá.
Subtópico 1, caos e sofrimento. Em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações. Já não havia mais um interesse legítimo para arrependimento e retorno ao Senhor. Esse foi o tempo de Abacuque, assim também como Jeremias. Nós vamos entender e perceber, eu trouxe até um quadro aqui para você, dessa questão dos profetas menores, em que momento eles atuaram na história. Então perceba aí, profetas menores em ordem cronológica de atuação. E aqui são datas aproximadas, tá, meu irmão? Não vai entrar em crise por conta dessas datas que foram colocadas aqui. Em estudo bíblico, em cronologia bíblica, nós precisamos ter essa paciência, porque nós trabalhamos com datas aproximadas, tá bom? Nós vamos perceber que a atuação de Abacuque está aí onde tem essa setinha verde, 612 mais ou menos antes de Cristo. Ele atuou antes do exílio babilônico, ou seja, ele é profeta do pré-exílio e atuou no Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Lembra aí? Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do Norte foi invadido e Deus exerceu o seu juízo por meio dos assírios no Reino do Norte. O Reino do Sul foi alvo do ataque babilônico. Deus exerce o seu juízo no Reino do Sul por meio do Império Babilônico. Eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa que eu trouxe neste outro gráfico, nesta outra figura aqui que mostra os profetas que atuaram no Reino do Norte e os profetas que atuaram no Reino do Sul. Perceba que logo antes do exílio, tanto assírio quanto babilônico, houve uma atuação profética maior. Perceba então que no Reino do Sul, antes do exílio babilônico, 4 profetas se levantaram: Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque, todos chamando o povo ao arrependimento, pregando a palavra do Senhor e dizendo que era necessário haver arrependimento, caso contrário haveria um juízo, e este juízo seria o exílio, que foi profetizado inclusive por Jeremias, que nós vimos em lições anteriores, que seria de 70 anos. Abacuque também é uma voz ativa neste momento. Ele foi profeta logo antes do exílio babilônico do Reino do Sul, Reino de Judá. Por ser profeta menor, o livro de Abacuque é um livro pequeno, possui apenas 3 capítulos. No entanto, nós percebemos que há uma palavra aqui que muito se repete, ou melhor, que se repete 6 vezes, que é quando ela se refere à violência extrema. Nós temos a palavra hebraica Hamas. Nós já percebemos aí que era uma época de afastamento de Deus, de realmente pecado, de abominação, de total irreverência para as coisas de Deus, e, consequentemente, havia muita violência naquela época. Perceba aí que a utilização da expressão revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também entre as que não permitiam corromper com as iniquidades. Subtópico de número 2, vivendo em tempos de iniquidade. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido também em nosso cotidiano. Querido, sempre que você mergulhar em histórias bíblicas, sempre que você navegar pela palavra de Deus, entenda que há 2 palavrinhas importantes na interpretação bíblica: conceito e princípio. Conceito é aquilo que é passageiro, é no momento, e princípio é aquele que é eterno. Qual era o conceito ali nas palavras de Abacuque? O povo do Reino do Sul, Reino de Judá, deveria se arrepender. A violência tinha atingido níveis abomináveis e a justiça divina era inevitável. E qual é o princípio eterno deixado por Abacuque? É necessário ter comunhão com Deus. Quando não há comunhão com Deus, há um afastamento, e com isso a maldade impera, o pecado impera, porque tudo, irmãos, acredite, tudo o que impede, na verdade, desse mundo sucumbir ao mal, à morte, ao pecado, é a graça de Deus, que se manifesta multiforme por meio da igreja.
Deus, ele é misericordioso e por meio da igreja ainda há intercessão, ainda há o Espírito Santo atuando, habitando dentro de cada um de nós, e por isso que, na verdade, ainda não houve uma devastação total desse tempo em que nós estamos vivendo. Então, perceba a importância da igreja e dos princípios eternos registrados na palavra de Deus. Assim como os dias de Abacuque, os nossos dias são maus. A destruição da família, a condenação do padrão de vida santificada, a violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante, a corrupção atingiu nos últimos anos índices jamais vistos, as multidões de pessoas nas ruas, a fome atingindo parcela cada vez maior da população, a prostituição e outras formas de mercantilização dos corpos, objetificando o homem. O ser humano virou o objeto. Na verdade, há pessoas, inclusive, que se relacionam com as coisas de maneira a dar mais valor às coisas do que ao ser humano. E isso é muito preocupante, é uma marca da nossa época. Além disso, 7, a justiça não é mais a favor dos justos, mas traz a impunidade aos desonestos. As doenças da mente e a alma tirando a vida das pessoas. Querido, nunca se sofreu tanto com ansiedade e depressão, síndrome do pânico. Os dias são maus. Guerras e terrorismos espalhados por todos os continentes. São tantas coisas que nós vemos hoje e nós ficamos boquiabertos com a maldade do homem. De fato, o homem é mau. O homem foi corrompido pelo pecado. E se não fosse a graça de Deus, hoje nós já teríamos sucumbido completamente a essa maldade que aflora do menor ser humano até o maior, daquele da menor idade até o mais velho. Entenda isso, o homem já nasce mal. Queridos, só a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de Deus em todos os dias da nossa história. Tudo isso é prenúncio dos tempos descritos por Jesus em seu ministério na terra. Temos o sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo de número 24. Quando nós lemos aquilo, nós percebemos que de fato estamos vivendo os últimos dias. Nós que somos de uma escatologia dispensacional, nós acreditamos que vivenciamos no momento o princípio das dores e que ainda haverá a grande tribulação. Paulo também falou da maldade do homem dos últimos dias em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Uma coisa eu acho interessante, às vezes nós perdemos tanto tempo para tentar, supor sinais da volta de Jesus. Ah, a capital de Jerusalém. Ah, é uma trombeta que está tocando. Ah, é uma coisa que apareceu no céu. Paulo fala claramente para Timóteo, nos últimos dias, o homem será mau, amante de si mesmo, avarento, egoísta, somente querendo seus desejos. E nós estamos vivendo, nós olhamos ao nosso redor e vemos esse homem. Então, querido, não precisa procurar sinais escatológicos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E qual o maior sinal disso? O homem. O homem é mau, conforme Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3. Subtópico de número 3 é chegada a hora. Abacuque se levantou, Sofonias se levantou, Naum se levantou, Jeremias, além de outros homens de Deus, alertando, está na hora de se arrepender. Caso contrário, haverá juízo de Deus. E neste momento, nós estamos tendo aqui essa visão. Um nítido exemplo desse que falava e que não era ouvido. Nós vimos as lições passadas. Jeremias, o profeta chorão, porque foi um que se levantou para falar, para que o povo se arrependesse. E ele foi zombado, foi caluniado, foi preso, foi maltratado. E ele viu com muita tristeza em seu coração se cumprirem todas as suas profecias. Aquilo que era para ser bênção se tornou maldição, porque o povo não obedeceu. Então Jeremias se lamentava profundamente, porque achava que não tinha tido o seu papel reconhecido na história. No entanto, a palavra de Jeremias como princípio chega para nós. É necessário haver arrependimento.
É necessário haver comunhão com Deus. E querido, eu quero te lembrar mais uma vez isso aqui. Nós estamos falando muito sobre isso nesse trimestre, porque envolve os profetas. Sempre que se levantar uma voz profética para você, para te exortar, para chamar a tua atenção, para te trazer de volta um caminho de bom relacionamento com Deus, não te ofende. Pelo contrário, agradeça, louve a Deus pela vida dessa pessoa que apontou para você o que é certo a ser feito. A palavra de Deus afirma que aquele que se dispõe a ensinar a palavra para nós é digno de dupla honra. Então, querido, se tem alguém que te ensina a palavra, honra essa pessoa, louva a Deus pela vida dele, pela vida dela. E se em algum momento essa pessoa chamou a tua atenção para te trazer a realidade daquilo que era necessário fazer diante de Deus, ouve, não te ofende, agradece, dá um abraço nessa pessoa e diz muito obrigado por ser voz de Deus na minha vida. Ao contrário disso, as pessoas hoje querem ficar estocadas, milindradas, não pode se falar mais nada hoje nessa geração do mimimi, mas você não. Você é diferente, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E quando alguém se levantar para dizer, ei, é necessário conserto, é necessário se ajeitar, faça como Davi, ouça, vá à presença de Deus, peça perdão, se humilhe e veja aquilo que Deus pode fazer na tua história. Para Abacuque não restava nada mais a fazer além de questionar a Deus em prol dos justos, que sofreriam também as consequências do juízo dos maus. Abacuque é interessante. No seu primeiro capítulo, ele faz uma oração intercedendo pelos justos. Olha só como ele fala. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 até o 4. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência. Lembra da palavra que nós falamos que se repete por 6 vezes no livro de Abacuque? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e litígio? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele está falando é que o ímpio está ali próximo ao justo. No reino de Judá havia homens de Deus? Havia mulheres de Deus? Sim, queridos. Havia homens e mulheres cheios de Deus, homens e mulheres tementes a Deus. No entanto, a nação como um todo, o reino de Judá como um todo, a começar pelos seus governantes, autoridades, nobres e até aqueles mais afastados da nobreza, estavam se rendendo à idolatria, à prostituição, aos falsos deuses e a costumes que Deus não havia separado para eles. O povo hebreu, que deu origem ao reino do norte, ao reino do sul, foi um povo separado por Deus, forjado, criado a partir do nada, que Deus passou as suas próprias especificações. Em nossa igreja, nós estamos fazendo a leitura bíblica anual em conjunto. Aliás, se você quiser ler a Bíblia comigo, eu quero te convidar. O link para a leitura bíblica está aqui na descrição do vídeo, vai ser um prazer ler a Bíblia juntamente com você. E lá nós estamos vendo isso, estamos estudando o Levítico, cada determinação que o Senhor fez, cada ritual muito bem especificado por Deus. Deus é Deus de detalhe, Deus é Deus que nos orienta para que não possamos dizer, Senhor, o Senhor não me falou, o Senhor me enganou de maneira alguma. Deus deixa claro aquilo que devemos fazer. Como hoje, por exemplo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Confessar Jesus como meu Salvador. Crer no meu coração que Ele é o Senhor da minha história, que eu sou salvo e alcançado pela graça. Mas a fé não é só de boca, a fé é operosa. A fé ela é demonstrada por meio da minha mudança de atitude, porque quando eu recebo a Jesus, eu recebo o Espírito Santo, que faz nascer dentro de mim o fruto do Espírito com todas as suas ramificações. Então tudo é um processo que culmina na minha morada celestial, conquistada não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, querido. O profeta clamava movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos ímpios. Então a primeira característica de um intercessor é
empatia. Eu preciso sentir a dor do meu irmão. Abacuque era um intercessor e ele já sentia de antemão a dor dos justos, que seriam alvos então da punição de Deus que estaria sendo dirigida aos injustos. Mas como o território era um só, os justos também passariam por aquela situação. Então, quer ser um intercessor, comece a orar sentindo a dor do teu irmão, compadecendo-se, tendo empatia. E talvez a empatia seja uma palavra que tenha faltado em nossos dicionários, mas Deus está chamando a minha e a tua atenção no dia de hoje. Tópico de número 2, o castigo de Judá. Subtópico 1, bênção ou maldição. Que é interessante nós observarmos isso, que desde o Antigo Testamento, ainda lá no Êxodo, quando Moisés se levanta, no livro de Deuteronômio, no final do período do Êxodo, nós temos um momento em que Moisés ele traz 3 discursos muito importantes, revisitando temas necessários para o relacionamento do povo para com Deus. E em especial em Deuteronômio, no capítulo de número 11, Moisés traz uma ponderação ao povo hebreu. Ele diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Onde está isso, pastor? Deuteronômio, capítulo de número 11, versículos de 26 até o 28. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Perceba, querido, nós que somos de uma teologia pentecostal, de soteriologia arminiana, nós acreditamos na questão do nosso poder de decisão. Ou seja, a culpa pela minha desobediência não é de Deus. A culpa pela minha desobediência é minha. Eu escolhi desobedecer. Mas, pastor, se a minha natureza é totalmente pecaminosa, como eu teria condições de poder escolher aquilo que é bom? Querido, aí essa resposta é dada pela graça preveniente. A graça do Senhor, ela opera em nós antes mesmo de nós nos rendermos a Cristo Senhor como nosso Senhor e Salvador. Querido, o sacrifício de Jesus foi suficiente para que a graça do Senhor nos alcançasse de maneira preveniente, ou seja, anterior, para que nós pudéssemos então ter a possibilidade de poder escolher Deus. Porque se dependesse apenas da minha natureza pecaminosa, é lógico que eu só iria escolher o pecado. Mas porque Jesus morreu, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse, ou seja, o sacrifício de Jesus tem um resultado eterno, um resultado na eternidade. O sacrifício de Jesus me alcançou e a graça preveniente transformou a minha mente, dando-me capacidade de obedecer ao Senhor. Então, querido, não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Nós escolhemos pecar, nós decidimos não obedecer à voz de Deus. Olha o que o próprio Deus fala para o povo: coloco na frente de vocês a bênção ou a maldição. Bênção se vocês obedecerem, maldição se vocês não obedecerem. Essas palavras de Moisés demonstravam ao povo o quanto suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes quanto ao futuro. A validade dessas palavras é tão real hoje quanto era nos dias de Moisés e de Abacuque. Temos diante de nós a escolha bênção ou maldição. Tudo dependerá da forma como conduziremos os nossos passos. Não esqueça, aquilo que semearmos também colheremos, querido. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, certamente, obviamente, com certeza, inevitavelmente, ele vai colher. Querido, não espere plantar vento e não colher tempestade. Não espere não plantar honra e querer colher honra.
Entenda uma coisa, se você quer ser honrado, honre. Se você quer que alguém obedeça aquilo que você fala, comece também a obedecer. Respeite princípios, para que princípios voltem para a sua vida. Entenda isso. Essa relação óbvia de lei da semeadura é um princípio bíblico imutável. Não confunda tempo determinado por Deus com passividade de Deus. Porque em determinado momento, Abacuque questiona por que o Senhor não faz nada. E hoje, quantas vezes nós questionamos, Senhor, por que não está fazendo nada? Não é que Deus não está fazendo nada, Deus não é passivo na história. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, mas continua reinando absoluto por toda a eternidade. Subtópico de número 2, o sofrimento dos justos. O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas que se lançaram a uma vida de iniquidade. Ou seja, querido, é a balança do Senhor. O amor de Deus e a justiça de Deus possuem um equilíbrio perfeito. Deus não é só amor, Deus é plenamente amor, mas também plenamente justiça. Mas a pergunta que fica é, tudo bem, Deus iria exercer o juízo sobre o reino de Judá. Mas por que escolher os babilônicos, que não eram seus servos? Querido, uma coisa nós precisamos entender, quer queiram ou não, todos são servos do nosso Deus. Querendo ou não, acreditando ou não, todos são servos de Deus. Não esqueça que haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus pega o povo babilônico, um povo até pior do que os hebreus, no sentido de pecaminosidade, de idolatria, de prostituição. No entanto, eles não eram conhecedores da verdade como o povo hebreu era. O tempo da justiça contra o povo babilônico haveria de chegar, porque Deus iria plantar no meio deles o seu povo, a palavra dele ia ser pregada e eles não ouviriam. Quem foram os algozes dos babilônicos? Se lembra da história? Deus suscitou o seu servo Ciro. Nós temos aí o Império Persa que vai crescendo ali. Aí nós temos Daniel que serviu a muitos deles conforme nós estudamos em aula passada. O Senhor deixa claro que no tempo certo os caldeus também pagariam por suas atrocidades e iniquidades. Porém, nesse momento, estariam sendo direcionados para serem os instrumentos de juízo sobre o povo de Judá. Eu trouxe um mapa aqui, porque quando se fala em caldeus, por que é babilônico ou caldeus, pastor? Babilônia ficava ali no território da Caldeia. Então perceba que eram babilônicos e também eram caldeus, tá bom? Subtópico de número 3, pela fé. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia define o que é fé. Você conhece Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Querido, e a oração é justamente um ato de fé. Quando eu oro, eu reconheço quem eu sou, independente de Deus. Quando eu oro, eu reconheço quem Deus é, o meu Senhor. Por isso que a minha oração é dirigida a Ele. Mas quando eu oro, eu exerço a minha fé, porque eu reconheço que para aquele a quem eu dirijo as minhas orações, Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor da história. Então eu demonstro a minha fé dizendo assim, eu oro porque eu sei que o Senhor pode mudar o meu cenário. Então, querido, quer demonstrar fé? Ore, interceda, clame, sabendo que Deus pode mudar qualquer cenário. E foi a fé o elemento-chave apresentado por Deus ao profeta, que seria a recompensa dos justos. Querido, a fé é aquilo que você tem de mais importante na tua vida. É por meio da fé que você é alcançado pela graça de Deus e você vai morar no céu. É por meio da fé que você ora, que você intercede, que você vê sinais e maravilhas. É por meio da fé que nós continuamos acreditando em dias melhores. É por meio da fé que nós mantemos firmes a nossa convicção
de uma viva esperança, que um dia iremos morar na pátria celestial. E é por meio da fé que você está aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E quanto mais você aprende, mais a tua fé é aumentada, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fica firme aí, meu irmão. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Tópico de número 3, a oração de Abacuque. Subtópico de número 1, o homem que questionou Deus. Nós percebemos que na Escritura Sagrada, geralmente os livros proféticos é o profeta se dirigindo ao povo, mas Abacuque é um livro muito especial, porque são apenas 3 capítulos, basicamente, do diálogo entre profeta e Deus. E no capítulo de número 1, querido, Abacuque já começa questionando Deus. Olha que homem ousado, olha que homem diferenciado. Ele abre o coração mesmo diante de Deus e fala: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Perceba que ali era um ato de desespero de alguém que estava sentindo tão grandemente no seu coração a dor pelo próximo que ele queria ver uma mudança de cenário. Aquilo não demonstrava rebeldia e desobediência, mas demonstrava uma firme convicção de que Deus podia mudar a história. E isso é para poucos. Nós percebemos isso, por exemplo, em Moisés, nós percebemos isso em Abraão, homens que vão ali tentar barganhar, dialogar com Deus. Vamos ler aqui uma outra passagem interessante, Abacuque, capítulo 1, versículos 12 e 13. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Olha só que oração. Realmente questionando Deus ali, no sentido de que, Senhor, tu podes, tu és o dono da história, muda o cenário dos justos. A intercessão de um homem que estava sentindo a dor no seu coração pelo próximo. O questionamento de Abacuque, assim como o de Moisés, foi originado em uma relação de profunda intimidade com Deus e protagonizado por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração. Subtópico de número 2, o poder da intercessão. Querido, a intercessão é algo poderoso. Perceba lá quando nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Jó. Jó começa a orar pelos seus amigos. E quando Jó intercede pelos seus amigos, Deus começa a mudar a história de Jó. Aqui nós aprendemos também que a intercessão não age apenas em quem é o alvo da oração. Eu estou intercedendo por alguém, Deus vai abençoar aquela pessoa. Eu creio em nome de Jesus no poder da oração. No entanto, a intercessão não vai abençoar só o alvo, mas vai abençoar quem ora. Eu que estou intercedendo por alguém, eu também vou ser abençoado. Por quê? A minha comunhão vai melhorar, a minha intimidade com o Senhor vai melhorar, a minha prática da fé. E eu quero te dar uma dica especial para melhorar a vida de oração. Pega um caderninho, comece a escrever os motivos de oração. Aí você vai orando. Na medida em que Deus responder às orações, você vai dando ok, você vai marcando e você vai agradecendo. Você vai ver o quanto Deus tem respondido às tuas orações e muitas vezes você não tem percebido. Aprofunda a intimidade com Deus, amplia a visão espiritual e intensifica a unidade e promove a bênção. São benefícios de uma vida de intercessão. Subtópico de número 3, um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Por quê? Capítulo de número 1, Abacuque está extremamente envolvido com o sofrimento do justo. Estava o que nós falamos? Com uma tremenda empatia. Ele estava orando sentindo a dor do outro, intercedendo sentindo a dor. No capítulo 2, Deus dá uma revelação para Abacuque, que fala que o justo viverá pela sua fé. Ou seja, o que vai mover não é o império, o que vai mover não é a terra, o que vai mover não é o bem, mas o justo viverá pela sua fé.
Não importa o que aconteça, a fé será o sustentáculo do justo. Logo, aquilo que nós temos de mais precioso é a nossa fé em Deus. Abacuque 2, versículos 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, agora com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível, ou seja, ele via com os olhos da fé e estava pronto para um novo tempo de esperança. E é por isso que no capítulo de número 3 de Abacuque nós temos um profeta diferente. É aquele profeta que começou questionando Deus e é o profeta que termina conclamando o povo: alegremos-nos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. A adoração ao Senhor independe de qualquer circunstância. E nós só vamos aprender isso por meio dos olhos da fé. Que lição maravilhosa Abacuque nos mostra. Porque quando nós intercedemos por outras pessoas, Deus também abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar aquilo que antes não enxergávamos, como foi o caso de Abacuque, que começou questionando, mas Deus abriu os olhos dele e ele pôde enxergar que tudo que o justo tem de mais precioso é a sua fé. Ele diz então: Senhor, aviva a tua obra, e independente de qualquer circunstância, ainda que a figueira não floresça, Senhor, nós iremos nos alegrar em ti. Querido, eu queria que você guardasse 3 coisas no teu coração. Precisamos olhar o mundo à nossa volta e aprender a ler os sinais dos tempos do fim. Segunda coisa, Deus é justo e não tarda a chegar. Ele age no tempo certo e faz tudo conforme a sua vontade. Terceira coisa, a intercessão não apenas é benéfica para aquele por quem se ora, mas transforma a relação daquele que ora com o seu Deus. Que nós possamos ter essa convicção, que nós possamos buscar em Deus intimidade, que nós possamos interceder por outras pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por essa aula, obrigado pelo exemplo de Abacuque, obrigado por esse tão grande testemunho de fé e convicção que este servo teu traz para nós. Que nós possamos evoluir, Senhor, que nós possamos conquistar pelos olhos da fé. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã que está passando por dificuldade. Senhor, abra os olhos espirituais, para que por meio dos olhos da fé eles já enxerguem a vitória do Senhor chegando em suas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você estar conosco, caminhando aqui, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. O meu objetivo com esse canal é divulgar aquilo que eu acredito. Eu acredito, querido, que o amor pela palavra de Deus transforma crentes imaturos em crentes mais maduros. Isso é o que me move, que você tenha amor por essa palavra e que nós tenhamos em nosso meio crentes maduros que saibam ouvir a voz de Deus e levar a sério o reino, porque tudo o que importa é o reino, querido. Não vai embora sem se inscrever, mandar esse link para alguém, deixar um comentário, deixar aquele curtir abençoado. Com certeza você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério. E não esqueça, ame a palavra de Deus.